agora fazer a análise do capítulo 3, a educação profissional no Brasil, contemporâneo, né? Vimos o início da educação profissional, né, no século XIX, depois fizemos a passagem do século XIX ao século XX, né, de assistencialista até um foco maior na formação do trabalhador, né, que vai desempenhar suas atividades em fábricas, em indústrias, né, ou seja, aqui uma questão mais de qualificar, né, esse trabalhador do que propriamente dar uma assistência a esse indivíduo, né. Então, a gente vai ter essa passagem. Vimos também as características, né, dos períodos da Era Vargas, a passagem da Era Vargas à Era Juscelino Kubitschek, né? Vimos também que houve, e na verdade ainda há, né, esse embate entre uma perspectiva de desenvolvimento autônomo e outra de desenvolvimento dependente ao capital externo, e é justamente esta que está predominando, né, o desenvolvimento dependente. Vimos também que a dicotomia existente na educação, ela permanece, né? Ela inicia ainda no século XIX e permanece até hoje, né? E dependendo do regime político, a gente vai ter uma aproximação maior com essa perspectiva da dicotomia, né? Da separação educação profissional de um lado, educação regular do outro, né? Então, dependendo do regime político, a gente vai ter uma maior ou menor aproximação, né? Vimos o período do neoliberalismo na década de 90, né? Caracterizou-se principalmente, e assim a gente pode utilizar até o decreto número 2208, né? Na era FHC, que vai representar muito bem essa perspectiva neoliberal, né? Separar a educação profissional da educação regular, né? Depois, nós vimos na era Lula, né, perspectivas de mudanças, né? Mas a gente só fez alusão a essa perspectiva de mudanças. E é justamente deste período que nós vamos tratar no capítulo 3, né? Basicamente da era Lula, né? Educação profissional no Brasil, contemporâneo à era Lula, né? Nós temos aqui que a era Lula ela é caracterizada por ser um percurso histórico controvertido. E por que controvertido? Porque a gente vai ter uma perspectiva de educação defendida, né, nas propostas de governo, mas na prática a gente não vai ver isso, né? Então, a gente tinha uma perspectiva de, com o Partido dos Trabalhadores assumindo, né, o governo, a gente se aproximar mais de um ideal de uma escola unitária, unilateral, politécnica, né? Uma vez que não há como negar o Partido dos Trabalhadores, né, se aproxima mais com esse viés marxista, né? Então, a ideia, ou pelo menos a expectativa, né, era de justamente integrar cada vez mais a educação profissional ao ensino regular. E como todo início de capítulo, né, nessa obra, a gente tem logo no início os pontos que serão abordados no capítulo, né? Por isso que em muitos momentos a gente pode achar repetitivo alguns parágrafos, porque há cópias de parágrafos mesmo, né? A gente pode pegar um parágrafo aqui do início desse capítulo e ele vai se repetir, né, no fim do capítulo, por exemplo, né? Então, no início do capítulo, a gente tem uma espécie de resumo do que a gente vai ver, né? E muitos desses capítulos a gente vai encontrar repetidos, né, nesse capítulo. Não é algo tão negativo assim para a gente, uma vez que o nosso foco é justamente fixar mais as informações, né? Então, quanto maior a frequência, né, em que essas ideias, esses conceitos, né, esses referenciais aparecem, né, mais fácil será a nossa memorização, nossa compreensão, né? Vai ficar mais difícil de esquecer, né? Então, tem um aspecto positivo em a gente encontrar essas informações repetidas, né? Então, a gente tem aqui no início do capítulo a referência a essa proposta de reconstrução de uma política pública voltada para a educação profissional tecnológica.
E a expectativa que havia no que diz respeito à educação profissional tecnológica era de que houvesse um resgate, né, dos ideais que estavam sendo discutidos por pensadores, né, por pesquisadores, professores, né, que trabalhavam na área e tinham esse viés marxista ou marxiano, né, de educação, que é justamente o trabalho como princípio educativo, né? Então, defendia-se a integração da educação profissional ao ensino regular, né? Esses eram os ideais defendidos e não foram atendidos na era FHC. Então, com a vinda do PT, né, havia a expectativa de que fossem resgatadas as contribuições acadêmicas sobre este assunto, né? Um ponto que vai dar uma luz, né, ou mesmo dar uma esperança na busca desse resgate, né, é justamente a revogação daquele decreto tão falado por nós, o decreto 2208/97, né, que dicotomizava de maneira radical na educação profissional da educação regular, né? Então esse decreto ele é revogado. Ainda neste capítulo a gente vai ver mais especificamente como se deu essa revogação, né? Porque havia uma parte política que defendia a revogação, outra que era contra a revogação. A gente vai ver mais especificamente isso. O que a gente pode dizer é que em 2004, né, foi revogado esse decreto visando restabelecer os princípios norteadores de uma política de educação profissional articulada com a educação básica, tanto como um direito das pessoas, como uma necessidade do país. E como nós falamos anteriormente, né, trata-se de um período de contradições, né, porque havia a perspectiva de uma política consistente de integração entre educação básica e educação profissional, articulando-se os sistemas de ensino federal, estadual, né? Mas, na verdade, o que a gente vai ter, e a gente vê isso muito bem no texto, é uma fragmentação, né? Então, no lugar de uma integração entre esses entes federados, né, no que diz respeito à política educacional, a gente vai ter uma fragmentação. E essa fragmentação, ela se inicia já no Ministério da Educação. Obviamente, a gente não pode esquecer, né, que toda política ela é permeada de relações de poder, né? Então, uma perspectiva educacional que vai ser adotada, ela é permeada de relações de poder. Então, a gente vai ter aqui uma ideologia de alguns segmentos conservadores que vão defender essa fragmentação, né? Então, por mais que haja essa tentativa de integração, né, há também uma espécie de movimento contrário, né, para se defender justamente a fragmentação, né? A fragmentação do ensino, obviamente, ela está de acordo com os ideais neoliberais, né? Portanto, com segmentos mais conservadores. E isso também vai ser discutido mais especificamente nesse capítulo, né? Lembrando que nós estamos apenas no início do capítulo, na segunda página, é como se fosse um resumo do que a gente vai encontrar, né? O foco aqui deste capítulo é o segundo mandato de Lula, que representa justamente a retomada de um projeto de desenvolvimento nacional. Mas ainda, né, no primeiro governo, no primeiro mandato, a gente tem a integração entre a educação profissional e o ensino médio, né, pelo decreto 5.154 de 2004, né, que justamente revoga o decreto 2.208. Nessa proposta de integração, a gente vai ter também o PROEJA, voltado mais especificamente para os jovens e adultos, né? E também a gente vai ter a expansão da rede federal, né? Como plano de política pública, a gente pode citar o trecho que está aí na página 67, né? Isso que diz respeito, claro, à educação tecnológica. Nós temos as redes estaduais e federais atingindo então a totalidade do sistema público
que atua na educação profissional, né? Então, o plano de uma política pública de educação tecnológica tinha essa característica, né? Implicar tanto as redes estaduais como também a rede federal, né? Apresentava metas físicas e financeiras claras. Particularmente no primeiro caso, vem acompanhados de um documento básico que dispõe sobre princípios e diretrizes fundamentais para as ações políticas e pedagógicas realizadas sob a sua égide. Então, a gente vai ter aqui, né, documentos prescritivos, né, que dizem respeito diretamente à educação profissional, né, vão regulamentar alguns pontos da educação profissional. Então, o que a gente pode dizer aqui é que, comparando com a era FHC, né, a educação profissional vai ter uma importância, vai ter uma visibilidade maior, né, um destaque maior na era Lula. Então, nós chegamos aqui no item 3.1, mudanças e conservação no governo Lula, o processo contraditório de redirecionamento da política de educação profissional, né? Então, vejam só, mudanças e conservação. Então, houve mudanças, mas há também, né, a manutenção de características que permanecem, claro, por conta dessa ideologia conservadora, né? Existem relações de poder que fazem com que algumas características permaneçam, né? Mas o que a gente pode dizer é que esse processo foi contraditório, né? Havia expectativas, né, de que houvesse essa reconstrução de uma política pública para a educação profissional e tecnológica, resgatando as contribuições acadêmicas geradas nas últimas décadas, né? Exatamente o que a gente falou logo no início desta aula, né? As experiências institucionais e de grupos comunitários, explorando os espaços legislativos e corrigindo as distorções havidas durante esse percurso, né? Então, essas eram as expectativas. Em 2003, foi elaborado o documento Políticas Públicas de Educação Profissional e Tecnológica, que vai trazer justamente essa perspectiva de integração, né, entre os entes federal e estadual, né? Esse documento também trazia mecanismos de controle e acompanhamento das políticas, né, voltadas à educação profissional, de se definir competências e responsabilidades dos entes federativos para com a educação profissional e de se reduzir a privatização operada mediante o incentivo às fundações, terceirizações, parcerias, mercantilização de cursos e precarização das condições de trabalho dos educadores, né? Então, o que a gente vê basicamente aí nessa última parte é uma característica da era FHC. Todos esses incentivos dados às fundações, né, o processo de terceirização, as parcerias público e privadas, né, eram formas de disfarçar, né, esse movimento de privatização que já estava acontecendo. A gente vai ter, então, a formação de trabalhadores como uma agenda política, né? Há o Fórum Nacional de Educação Profissional, que vai reunir diversos ministérios, a Rede Federal de Educação Tecnológica, as centrais sindicais, o sistema empresarial, dentre outros, né? Poderia ser identificada uma intenção, né, de redirecionar os recursos do PROEP para as instituições públicas, invertendo a tendência que prevaleceu no governo anterior. E no texto nós também temos aí uma síntese, né, das principais ações dessa gestão, que foi justamente, isso é importante para nós, a revogação do decreto 2208/97, restabelecendo a possibilidade de integração curricular dos ensinos médio e técnico, de acordo com o que dispõe a LDB, e o redirecionamento dos recursos do PROEP para os segmentos públicos, ok? Então, nós temos aqui um ponto importante que diferencia claramente, né, a era Lula da era FHC, né? Uma vez que na era FHC a gente vai ter os princípios presentes no decreto 2208, né, prevalecendo, né,
E na era Lula, a gente vai ter a revogação desse decreto e a busca pela integração, né, tanto defendida pelos pesquisadores, né? E os recursos do PROEP, que antes eram direcionados a setores, né, também privados, né? A gente vai ter aqui o direcionamento aos segmentos públicos. A gente vai ter também alguns seminários nacionais, né, que vão contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à educação profissional. A gente tem um Seminário Nacional Ensino Médio, Construção Política, realizado em 2003, que tinha como eixo, né, o ensino médio, a concepção de ensino médio, o conhecimento, o trabalho e a cultura. Depois a gente vai ter, ainda em 2003, o Seminário Nacional de Educação Profissional, Concepções, Experiências, Problemas e Propostas, que tinha como foco, por meio dos discursos, né, produzir um documento base para os debates sobre esse tema, e é a partir daí que vai ser elaborada, né, a proposta de políticas públicas para a educação profissional e tecnológica. Todos esses debates, né, vão contribuir, né, para a busca, né, pela revogação do decreto 2208, né, que separava a educação profissional da educação regular. Mas, como nós falamos anteriormente, né, havia algumas propostas diferentes, né? Havia a proposta de apenas revogar o decreto 2208, né? E também havia a proposta de manter o decreto, com possibilidades de mínimas alterações, né? O que a gente pode dizer, né, é que aqueles que defendiam o decreto, né, representavam entidades de setores públicos, né, unidas a setores privados, obviamente, né, e queriam a manutenção dessa flexibilidade da oferta da educação profissional gerada por esta política de dicotomia, né, que era, de fato, mais adequada às instituições e às demandas da sociedade. Isso segundo os defensores, né, da manutenção desse decreto. E, além disso, né, o PROEP, né, era utilizado para fazer investimentos nessas instituições que vendiam serviços, né, desde que essas mesmas instituições demonstrassem capacidade crescente de se autossustentarem, né? Então, pessoal, há muito por trás, né, há muito em jogo aqui na defesa da manutenção desse decreto, como nós podemos ver. No entanto, mesmo com essa defesa, ele é revogado, né, pelo decreto 5.154, em 2004. Este decreto buscou restabelecer os princípios de uma política de educação profissional articulada com a educação básica, né, tanto como um direito das pessoas, quanto como uma necessidade do país. E outros pontos importantes que esse decreto nos trouxe, né, foi a defesa de uma organização sistêmica da educação profissional, né? Então, justamente para não fragmentar essa educação profissional no país, né? Então, o objetivo aqui era sistematizar essa organização com foco no desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda, né? E também com essa cooperação com outros ministérios, né? Ministérios estaduais, municipais, né? Então, a gente vai ter aqui uma perspectiva de uma maior integração entre os entes federados, né, nessa sistematização da educação profissional. Outro ponto também destacado aí, que esse decreto nos trouxe, a definição de responsabilidades em termos de financiamento da educação profissional, né, inclusive propondo a constituição de um fundo nacional com esse objetivo, né,
Diferentemente do que a gente viu na era FHC, né? Os investimentos voltados para a educação profissional justamente foram remanejados para a educação básica, né? A gente tem, por exemplo, o Fundef, voltado para o ensino fundamental, né? Havia aquela justificativa de que a educação profissional era elitista, não estava dando retorno, né? Portanto, vamos investir menos, né? O que a gente tem aqui agora é a proposta de um fundo nacional, né, voltado para a educação profissional, né? Um ponto também aqui do controle social de gastos e investimentos, né? Regulamentação do nível básico da educação profissional, superação do impedimento de se integrar curricularmente o ensino médio e a formação técnica, né? Então, o currículo do ensino médio ele poderia estar integrado na formação técnica também, né? E o decreto anterior ele impossibilitava essa integração. E também monitoramento e garantia da qualidade, né? Então não basta ofertar a educação profissional, é importante monitorar para ver se de fato, né, essa educação ela está sendo disponibilizada, né, com qualidade, né? Controle social dessa qualidade. Então, o que a gente tinha aqui, pessoal, era a crença, né, nesse ensino médio unitário e politécnico por meio da revogação, né, desse decreto. No entanto, o que a gente vai ter logo imediatamente a revogação, né, são alguns atos, né, que vão caracterizar esse período como um período de fragmentação de uma política consistente de integração entre educação básica e profissional. O que a gente passou a ter foi uma fragmentação que foi iniciada no próprio Ministério da Educação. E de que forma essa fragmentação ocorreu internamente ao MEC, né? A gente vai ter que a política do ensino médio passou agora, né, a ser cargo, né, um encargo da Secretaria de Educação Básica, separando assim, né, a política do ensino médio da política da educação profissional, né? Então, há uma fragmentação aqui dentro do próprio MEC. Então, o que a gente vai ter aqui, né, diante dessa chamada complexidade política e pedagógica, né, as discussões realizadas foram insuficientes para que se efetivasse essa política de integração. O que se via eram encaminhamentos, né, para uma organização de ensino médio em 3 séries anuais, seguidas por mais um ano de estudos profissionalizantes, né? Então, no lugar dessa integração, a gente começa a ter propostas, né, de um ensino profissionalizante vir depois do ensino médio. E em relação às contradições, a gente tem citado aí o parecer número 39 de 2004, né? Vejam só, esse parecer afirma que para se implantar a nova forma introduzida por esse decreto, né, que é justamente integrar o ensino médio com a educação profissional, né, seria exigida uma nova e atual concepção, que deverá partir do que prescreve o parágrafo 2º do artigo 4º do referido decreto. Ora, se era uma nova e atual concepção político-pedagógica que se exigia, não se poderia manter as mesmas diretrizes definidas para o ensino médio e para a educação profissional técnica vigentes, né? Então, busca-se aqui, né, uma nova forma, né, mas utilizando bases antigas. E a maior prova de que esse decreto, né, estava trazendo bases antigas, né, ou seja, estava se espelhando em alguns pontos do decreto anterior, né, que ele revogou, é que esse parecer trazia a compreensão de que a educação profissional técnica de nível médio deveria ser oferecida simultaneamente e ao longo do ensino médio, né? Daí vem uma questão: se a proposta é de integrar, né, por que utilizar a nomenclatura simultaneamente? Porque aí, quando se utiliza essa expressão simultaneamente, a ideia é de que está ocorrendo
a educação de ensino médio, né? E simultaneamente, ou seja, não necessariamente integrado, mas ao mesmo tempo, né, haverá essa educação profissional técnica. Então, a utilização dessa expressão simultaneamente não deixou clara, né, essa integração. A proposta de integração distingue-se de simultaneidade. Este último princípio está de acordo com aquele que se manifesta permanentemente no parecer, o da independência entre os cursos. E não foi isto que se buscou instituir o decreto número 5.154, né, que revogou o decreto 2.208. Resumindo, pessoal, este parecer número 39/2004 está trazendo aqui ideias, né, em busca dessa, entre aspas, integração, que não condizem com o que consta no decreto número 5.154, porque o decreto trazia a perspectiva de integração, né? E esse parecer, né, em seu texto, trazia a ideia de simultaneidade, né? Um ensino oferecido simultaneamente. Simultaneamente não é a mesma coisa de integração, né? Um ensino integrado a outro não quer dizer que ele seja oferecido simultaneamente em relação a este outro ensino. E essa confusão ela continua a nível curricular, né? Qual é o currículo? Que currículo vai ser visto, né, nesse novo ensino integrado, né? Apesar de reconhecer a forma integrada como um curso único, com matrícula e conclusão únicas, o parecer considera que os conteúdos do ensino médio e os da educação profissional de nível técnico são de naturezas diversas. Restabelece-se assim, internamente ao currículo, uma dicotomia entre as concepções educacionais de uma formação para a cidadania e outra para o mundo do trabalho, ou de um tipo de formação para o trabalho intelectual e de outro tipo para o trabalho técnico e profissional. Em outras palavras, pessoal, a manutenção das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação profissional, após a edição do novo decreto, deu continuidade à política curricular do governo anterior, marcada pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas para a empregabilidade, né? Então, nós podemos perceber aqui muito bem, pessoal, esse período de contradições, né? De expectativas, frustrações, né? Com o decreto, com a revogação do decreto 2.208, havia essa expectativa de um ensino, de uma educação politécnica, unilateral, numa escola unitária, né? Mas não é isso que foi visto. Não foi isso que de fato ocorreu, né? Segundo o que nós podemos ver no texto, as antigas bases elas se mantiveram. E aqui nós chegamos no item 3.2, novas perspectivas traçadas para a educação profissional no Brasil, contradições e desafios no contexto de retomada do projeto de desenvolvimento, né? Então a gente vai ter destacado aqui a segunda metade do segundo governo Lula, né, que vai ser caracterizado por essa busca de uma maior integração. A gente viu até aqui, né, nesse primeiro momento da aula, o decreto que revogou o decreto anterior, né, de 2.208. Então havia essa busca de integração, mas de fato o que houve foi uma fragmentação. Agora a gente parte para o segundo mandato, né? No segundo mandato a gente vai ter importantes políticas direcionadas à educação profissional e tecnológica, né? Em certa medida elas contemplam a integração entre a educação profissional e o ensino médio. E uma importante medida desse segundo mandato foi a incorporação dos termos do decreto 5.154, né, por meio da lei 11.741 de 2008. A finalidade dessa emenda na LDB é explicitada no caput da lei, quando se diz que esta altera dispositivos da lei 9394, né, que é a LDB, para redimensionar, institucionalizar e integrar
as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, né? A gente vai ter que destacar do PROEJA, né, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional, e de fato o PROEJA vai estar em consonância com o Decreto 5.154. Ele abrangia cursos e programas de educação profissional de formação inicial e continuada e técnica de nível médio. E, de fato, né, pode ser considerado aqui esse projeto, esse programa, né, como uma conquista vinda de lutas pelo direito à educação e de resistências à lógica fragmentária, focalizada, compensatória e reducionista das ações de formação implementadas anteriormente. Nós vamos ter aqui, portanto, um avanço, né, nessa política de inclusão educacional, visando a elevação de escolaridade da população e uma formação de qualidade mediada pelo trabalho a ser assumida pelos sistemas e pelas instituições de ensino. No segundo mandato também a gente vai ter a expansão da rede federal de educação tecnológica, juntamente com a ampliação de suas funções para o ensino superior, né, integrado com a pesquisa e o desenvolvimento científico-tecnológico, né? Então, essa rede federal de educação ela vai ter suas funções ampliadas, né? Vai entrar agora no ensino superior, né? E para não dizer também concursos de pós-graduação, né? Os mestrados profissionais que são ofertados pelos institutos federais, né? São um exemplo, né, dessa ampliação das funções das redes federais de educação tecnológica. A Lei 11.892, né, de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando assim os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que passam a ser definidos como instituições de educação superior, básica e profissional. O decreto 6.302 institui o programa Brasil Profissionalizado, né, tendo os sistemas estaduais como foco, visando apoiá-los na implantação da educação profissional integrada ao ensino médio. Em 2010, a gente vai ter o Conselho Nacional de Educação, né, tomando a iniciativa de apresentar ao governo e à sociedade uma proposta de revisão das diretrizes curriculares nacionais da educação profissional de nível médio. Interessante que essa proposta de revisão defendia princípios do já revogado decreto 2.208, né? Ou seja, essa proposta de revisão buscava, né, trazer as características desse decreto, como a fragmentação, a separação, né, da educação profissional com a educação regular, dicotomia no currículo, né? Então, essa iniciativa de propor, né, uma revisão dessas diretrizes buscava resgatar os pontos tão criticados, né, tão combatidos, presentes aí no decreto 2208/97. Obviamente, né, haverá uma contraposição a essa advinda do Conselho Nacional de Educação. Intelectuais vão elaborar uma proposta de novas diretrizes para justamente se contrapor ao que o MEC estava propondo, né? E até a elaboração deste texto, né, esses documentos estavam em discussão, né, estavam em análise, né, estavam em disputa no Conselho Nacional de Educação, né? Então, até o fechamento desse texto, não houve aqui um resultado. A gente pode sintetizar aqui o governo Lula, né, no que diz respeito às políticas voltadas para a educação profissional, em 2 pontos, né? Revogação do decreto 2208/97 e o redirecionamento dos recursos do PROEP para os segmentos públicos. No entanto, mesmo sendo revogado, né, esse decreto de 97, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e para a educação profissional, né, permanecem válidas, né,
publicado apenas um parecer de adequação daquelas normas vigentes, né, ao novo decreto, né, que revogou o decreto de 97. Né? E a partir do momento que essas diretrizes curriculares elas se mantêm válidas, né, o que a gente tem aqui é a continuidade de uma política curricular do governo anterior, marcada pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas para a empregabilidade. Né? Então, a gente tem diretrizes curriculares nacionais com características do decreto que foi revogado. Né? O decreto é revogado, mas as diretrizes permanecem. Né? Diretrizes essas que vão entrar em choque com o decreto que revogou o anterior. Né? Então, para justamente buscar uma adequação dessas diretrizes com o novo decreto, é que a gente vai ter aquele parecer que nós analisamos anteriormente. Esse mesmo parecer que fala dessa perspectiva de uma educação simultânea. Né? Então, se é utilizado simultânea, a gente vai ter uma perspectiva que vai se adequar ao decreto anterior, né? Um decreto que trazia a ideia de separar a educação profissional da educação regular. Né? Enfim, o que a gente tem aqui é justamente um processo contraditório, né? Paradoxal. Né? Um decreto revoga o outro, né? Mas continuam válidas as diretrizes que têm características do decreto que foi revogado. Né? É publicado um parecer na tentativa de adequar essas diretrizes, né, ao novo decreto, mas o que a gente tem, na verdade, é um direcionamento, né, para uma fragmentação, né, para um ensino simultâneo ou concomitante, né, enfim. E um ponto importante, né, que vale a pena destacar, é que o fomento à implantação do ensino médio integrado na rede federal se dá pela exigência de que os institutos federais ofereçam pelo menos 50% de suas vagas aos cursos integrados. Né? Uma atenção aqui especial é dada, né? Nós podemos ver no texto, resta saber se nestas instituições e nas redes estaduais a concepção desses cursos, né, os cursos integrados, irá ou não na perspectiva da educação tecnológica vinculada aos princípios científicos da produção social ou retomam a ideologia de formar para o mercado de trabalho. Né? Então, com essa imposição, né, de pelo menos 50% das vagas ofertadas aos cursos integrados, tudo bem. Né? Agora, esses cursos integrados estão trazendo que perspectiva? Né? Eles estão trazendo uma perspectiva da empregabilidade ou formação baseada em princípios científicos da produção social. Né? Então, é importante ter um olhar para isso, né? Que concepções esses cursos integrados estão trazendo para os institutos federais. Então, esses foram os principais pontos, né, abordados nesse capítulo 3, que fala basicamente, né, da educação profissional na era Lula. Ok? Então, um abraço a todos e até a próxima. Um menino pobre do Nordeste chegou à presidência da República. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva! A campanha vitoriosa de Lula à presidência da República foi o resultado de um delicado e bem costurado sistema de apoios e alianças políticas. Para se tornar o 36º presidente do país, Lula e o PT tiveram que mudar. A eleição de Lula neste domingo teve um significado especial. Depois de amargar 3 derrotas consecutivas, o candidato do PT foi eleito numa campanha onde sempre esteve à frente nas pesquisas. Mas o caminho até a vitória foi longo e começou com uma disputa dentro do próprio partido. Este ano, Lula teve que disputar pela primeira vez a vaga de candidato do partido à presidência.
O adversário foi o senador por São Paulo, Eduardo Suplicy, que acabou derrotado nas prévias nacionais do partido, conseguindo apenas cerca de 15% dos votos. Com a candidatura confirmada pelo partido, Lula intensificou a campanha e começou a costurar alianças. A mais importante delas com o PL do senador José Alencar. Uma negociação dura e que enfrentou forte resistência, principalmente da ala mais radical do PT. Mas a aliança acabou aprovada numa votação do Diretório Nacional do partido. O próximo passo, então, foi a busca de entendimento nos estados. Os acordos vieram, mas o anúncio da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, tendo o senador José Alencar do PL como vice, teve um preço. A senadora Heloísa Helena desistiu da candidatura ao governo de Alagoas. É evidente que eu sou contra a aliança com o PL em função do conteúdo programático do PL. Junto com as alianças, o PT também se empenhou e conseguiu apoios importantes como do governador de Minas e ex-presidente Itamar Franco, além de lideranças do PMDB. Não, vamos ganhar a eleição primeiro. Nós estamos para ganhar a eleição. Com as alianças definidas, as atenções se voltaram para as estratégias da campanha, principalmente em relação ao horário eleitoral. Lula agora surgia na televisão com ternos bem cortados, barba feita, gestos mais suaves e expressões menos carrancudas. Nos discursos assume compromissos importantes como o respeito aos contratos e aos acordos internacionais, além da garantia da manutenção da estabilidade econômica. Vamos honrar todos os compromissos assumidos pelo governo brasileiro. Vamos manter a inflação sob controle e as metas de superávit primário que forem necessárias. Nas falas de Lula, as palavras como tranquilidade, acordo e carinho passam a ser frequentes. Esse novo Lula é apelidado por ele mesmo como Lulinha Paz e Amor. Quando nós falamos da dívida interna, nós falamos de milhões e milhões de brasileiros que têm sua poupança, que têm seus investimentos e que fazem parte dos investidores. Parece que 47% delas. E obviamente que nós temos que ter um carinho todo especial. A campanha do Partido dos Trabalhadores oferece ao eleitor uma mensagem positiva, repleta de propostas e evitando ataques e ofensas aos adversários. Sempre orientado pelo publicitário Duda Mendonça, considerado um dos grandes especialistas em campanhas eleitorais. Além de melhorar o desempenho do candidato nas pesquisas, a estratégia da campanha conseguiu reduzir a rejeição que há anos prejudicava o desempenho do petista. Outro trunfo importante foi a adesão de empresários de peso e que aceitaram gravar depoimentos de apoio ao candidato do PT no horário eleitoral. Hoje, eu tenho a certeza de que nós precisamos de um político, de alguém que é capaz de unir o país, capaz de estabelecer planejamento, propostas e juntar todo mundo em torno da realização delas. Esse candidato é o Lula. Enquanto Serra, Ciro e Garotinho brigavam pelo segundo lugar nas pesquisas, o candidato do PT seguia tranquilo na liderança das intenções de votos. Mesmo com uma larga vantagem em relação aos outros candidatos, Lula, ao contrário dos seus antecessores Collor e Fernando Henrique, foi a todos os debates do primeiro turno. Sempre preocupado em passar uma mensagem de otimismo e esperança. Eu quero dizer, gente, esse Brasil não quebra, não está quebrado e não vai quebrar. Esse país tem condições de sobreviver. Nós já passamos por crises e mais crises e esse país sobrevive porque ele é muito grande. Tem uma extraordinária base empresarial, intelectual, tem um povo maravilhoso. Acha que nós vamos quebrar? Vai quebrar se os governantes forem frágeis e fracos. O bom desempenho na campanha eleitoral por pouco não deu a vitória a Lula logo no primeiro turno. Boa noite. O segundo turno da eleição presidencial já começou. Lula do PT enfrenta o tucano José Serra. O bom desempenho de Lula alavancou as votações do partido em todo o país, garantindo a vitória de vários candidatos e dando ao PT a maior bancada da Câmara Federal. No segundo turno, o petista, mais uma vez, saiu na frente. As pesquisas mostravam Lula com cerca de 60% das intenções de votos. Para tentar diminuir a diferença, Serra passou a atacar Lula. E em um dos momentos mais polêmicos de toda a campanha, o candidato do PSDB colocou no ar um depoimento da atriz Regina Duarte,
dizendo que tinha medo do PT. Tô com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Os ataques a Lula não tiveram efeito e até ajudaram a consolidar a liderança do petista, que foi também conquistando a confiança de setores que antes não enxergavam com bons olhos. Eu nunca votei no Lula, né? Então, mas agora eu achei que não dá medo, não. A gente não sabe o que será o governo, mas os sinais que a gente tem é de que possivelmente nós vamos poder participar, poder ter voz e lutar para ver o mercado crescer, gerar riqueza e gerar emprego. O candidato do Partido dos Trabalhadores acabou mantendo uma larga vantagem em relação à Serra durante todo o segundo turno, até conquistar a vitória neste domingo.